dia quem servir, e a partir daí você vai ter que trabalhar no serviço de servir ao mundo. Olha, eu diria que em alguns aspectos nós é mais puritano que a Sheita mais puritana que você conhece. Porque o próprio Cristo disse, você só vai entrar no reino do céu se for mais fiel do que a fidelidade. Agora em outros não, em outros nós falamos palavrão, besteira. Eu não falei nenhum cocô, né, filho? Eu imagino que você deva saber, né, como você disse que nós estamos estudando ego, então você deve saber que nós estudamos psicologia. E eu queria saber o que você acha da psicoterapia. Da psicografia? Psicoterapia. Qual o objetivo da psicoterapia? Olha, eu estou no segundo ano de faculdade, mas eu vou tentar explicar o melhor que eu puder. A psicoterapia, ela tem o objetivo de levar ajuda às pessoas. Mas para não... quê? Ajuda em que sentido? Eu acredito que em todos os sentidos possíveis, depende daquilo que a pessoa procura. Se a pessoa for na psicoterapia procurar um plano para saltar banco, a psicoterapia... Não, assim, respeitando o que a gente chama de ética, né? Vamos tentar entender, então. Qual o objetivo de todo ser humano? O objetivo básico da vida de todo ser humano. Feliz? Hoje em dia é fazer dinheiro, né? Mas para que você quer dinheiro? Para ser feliz. Não, para comprar coisas. E quer comprar coisas para quê? Para ser feliz. Tudo você namora, você casa, você trabalha, você come, sempre com a ideia de autorrealização. Tá certo? A psicoterapia tem essa finalidade, auxiliá-lo a ser feliz. Só que ela falhou. Ela falhou? Por que você acha que ela falhou? Porque ela não resolveu o problema de todos. Ela pode lhe ajudar num determinado assunto, num determinado momento, mas ela não consegue mudar a sua vida de uma forma completa. Não consegue lhe trazer essa felicidade. Certo? Então o que eu acho é que o caminho vai. Porque o caminho é ensinar os outros a ser felizes. Só tem um problema. O que vocês ensinam é o que faz as pessoas felizes. O que a gente ensina em que sentido? A moça falou ali que quer ter dinheiro. Não, só um exemplo. Só um exemplo. Você falou, o objetivo é ter dinheiro. Tá certo isso? Para quê? Para ser feliz. E por que você não é feliz? Porque não tem dinheiro. Então veja, o que lhe faz infeliz não é nada. É a vontade de ter o dinheiro e não ter. Então é nesse aspecto que eu digo que ela falhou. Porque ela lhe incita a desejar. Mas só que a vida não está à sua disposição. Ou seja, não está aqui para realizar os seus desejos. Se você não desejasse ter dinheiro para ser feliz, é só um exemplo, não estou dizendo, só para entender a lógica. Se você não desejasse, você era feliz sem dinheiro. Então, é esse o único aspecto que eu diria, como eu disse, a intenção é muito boa. Só que como ficou peso na humanidade, e a humanidade quer sonhar para poder não trabalhar na realidade, é que ela não conseguiu realizar o seu objetivo. Agora, deixa eu só fazer um parênteses nisso aqui, porque é uma coisa interessante que nós falou no início, você perguntou a minha missão. E eu disse que
está havendo um novo tempo e que vai surgir novas coisas, né? E vai surgir uma nova consciência. Esta consciência nos meios espíritas é chamado de espírito elevado. Você sabe o que é um espírito elevado? Como é um espírito elevado? Vocês têm ideia de que vocês montam protótipos. Você acha que espírito elevado é aqueles monges do Tibete que passam o dia inteiro assim, oh... Não é. Cristo definiu o espírito elevado. É o bem-aventurado. E o que é ser bem-aventurado se não ser feliz? Então o objetivo da psicoterapia e o objetivo da religiosidade é o mesmo. E a minha missão é lhe ensinar a ser feliz. Agora ficou claro? Ficou muito claro. Porque se você separa o que é religioso do que é material. Mas se Deus é tudo e tudo é Deus, a matéria é Deus. E a religiosidade é Deus. Mas, voltando a esse aspecto da religiosidade, você acha que algumas religiões, assim ditas, falharam nesse aspecto também? Porque elas estão ligadas à humanidade ou não? Chegou, vai fazer o que fazer assim. Como eu disse, há um Senhor Supremo que faz tudo. Então não há falhas. Então eu não diria que elas falharam. Até porque uma religião chega em um livro. E o livro às vezes é contrário da religião. Por exemplo, a religião católica se diz seguidora do Cristo. Mas dentro da igreja, do terreno da igreja, tem sempre uma barraquinha para vender alguma coisa. Se Cristo chegasse aqui e expulsar todos lá de dentro, de novo com o cicote. O espiritismo te pega a vida espiritual, mas eles incitam você a viver uma vida material. Não pega o que foi dito. Então, não, se você for levar por esse aspecto, não há nenhuma religião certa. Mas todas as religiões estão lá para perguntar qual a sua religião. Porque eu tenho algumas fases montadas. Esta fase eu digo sempre. A sua religiosidade atrapalha a sua espiritualidade. Porque você fica preso numa religião e não chega a Deus, só chega a religião. Então, cada religião que existe é uma prova para ver se você vai ser religioso ou deusista. Compreende? Então, elas não estão erradas. Elas são perfeitas como prova, mas não são certas no seu conteúdo. Porque elas não respeitam aquilo que pegam. O que ensinou muito. Ai de vocês, professores da lei, hipócritas, que falam, mas não fazem. E voltando um pouquinho só à questão da psicoterapia, muitas pessoas dizem que a Umbanda, o Candomblé também, são lugares onde as pessoas encontram uma ajuda. Então elas acabam definindo a Umbanda muitas vezes como a psicoterapia dos pobres. O que você acha dessa afirmação de algumas pessoas? São ajudas diferentes. A ajuda que as religiões, e todas, dão é alento. Força para você superar o, entre aspas, mau momento. Certo? A psicoterapia também é uma força para você superar. Então eu diria assim, que as religiões são uma forma de psicoterapia. Até porque, como eu acabei de dizer para você, todo ser humano está vivo com um objetivo: ser feliz. Não importa se ele vai encontrar alento para essa felicidade nas religiões ditas espíritas africanas, que é o candomblé, que é a quimbanda, a nação nagô, a umbanda, e aí você vai embora. Cada centro trabalha de um jeito. Não há uma codificação nessa religião. E cada um tem uma linha, né? Aí você vai entrar por milhares.
E nas outras religiões, que também lhe promete isso. Se você for evangélico, o que a religião evangélica promete é isso, que você vai viver na graça de Deus, você vai viver feliz. Que é a mesma coisa. Então, eu não diria nem a psicoterapia dos pobres. Eu diria que religião e psicoterapia são a mesma coisa. Uma com um enfoque material, a outra com um enfoque religioso. E algumas pouquíssimas falanges com enfoque espiritualista. Certo. E, assim, como a gente te procurou para saber mais um pouquinho sobre as religiões afro-brasileiras, mais especificamente, não tão especificamente sobre a Umbanda, e nós gostaríamos de saber qual você acha que é o impacto social da Umbanda. Eu acho que você já falou um pouco, né? Impacto social da Umbanda. A Umbanda tem uma vantagem sobre as outras religiões. Se nós estivéssemos numa vila de Umbanda, eu estaria com um banquinho aqui na minha frente e as pessoas estariam falando. Então você tem uma oportunidade de dialogar sobre aquilo que lhe incomoda, boa palavra. Já nas outras religiões, inclusive no Espiritismo, não há isso. No próprio Espiritismo, aliás, é uma das grandes características do movimento espírita brasileiro, é que os espíritos são proibidos de ir lá. A casa é espírita, mas os espíritos não podem entrar lá. Tudo se passa como informação para você circular. Na Umbanda, no Candomblé, na Quimbanda, nessas outras todas, você tem essa coisa que, vamos dizer assim, como você me perguntou, impacto social, que atrai. Então você vai num centro de Umbanda, você encontra evangélico, você encontra católico, você encontra espírita, que está precisando disso, da palavra, do carinho, que ele não encontra nas outras. Ele vai para o templo evangélico, só vê o pastor B.A. Vai para o centro, vê um homem de gravata, todo arrumadinho, e ensinar que você tem que ser humilde. Então, o impacto social é mais forte nessas religiões por lixo. Porque ali, e aí você falava exatamente isso, né, minha filha? Que você botava ali, porque ali você fosse conversar com as entidades, com os espíritos, e baixar suas dúvidas, baixar suas preocupações e ouvir uma opinião externa. Vocês estão com pressa? Eu posso falar mais um pouquinho? Fica à vontade. Tem no livro do Espírito, já deu para reparar que nós é ecumênico, né? Nós se roda por todos eles. No livro dos Espíritos, tem uma pergunta que é assim: como é mais fácil para a gente conseguir essa tal dessa elevação espiritual? E o espírito que viveu a vida chamada Santo Agostinho respondeu assim: conhece-te a ti mesmo. O autoconhecimento é o caminho mais forte, mais apto para a elevação espiritual. Mas nessa mesma mensagem, o Santo Agostinho também diz: é muito difícil alguém se autoconhecer. Por quê? Porque o seu ego cria ilusões sobre você que não aceitam verdades. Zé falou que nunca ninguém está errado, sempre é o outro que está errado. E aí é o que nós te diz exatamente em cima do que você está falando. Quando você tem a oportunidade de conversar com uma entidade, ele vai além do que o seu ego diz para você. E aí fica, se você tem fé naquela entidade, se você gosta, se você, vamos dizer assim, aceita essa entidade, a mão dessa entidade para caminhar,